Olá, goiabas! Então, no último vídeo a gente falou sobre o curso da Daphne de Relações Públicas da faculdade, e aí me veio na cabeça a ideia de falar sobre uma questão que eu acho totalmente relevante, que os pais às vezes talvez não entendam, os meus, pelo menos, eu tenho certeza que não entenderam na época, que era uma questão importante da escola. Então, assim, eu não sei se a Daphne viveu a mesma coisa, a gente vai conversar agora, porque a Daphne estudou em colégio particular, eu estudei em colégio público. E aí, o que acontecia quando você tava lá? Você tava lá, e aí, a partir de um certo momento da vida, você era mais valorizado socialmente se as outras pessoas te viam como igual. Então, se as outras pessoas, elas te viam, por exemplo, com as mesmas dificuldades que elas. Então, um breve histórico assim, eu no primário, eu era um dos melhores alunos da classe. Ah, eu também. Eu acho que ele nem era, que os pais, que todo mundo tira 10. Mas vamos lá. Não, tinha a professora Marcela me amava, eu lembro dela, linda, a professora Marcela, cabelo grandão, assim, ela parecia uma sereia. Nem sei como está a professora Marcela hoje. Deve estar loira ainda. Mas, enfim, aí passado o momento, você começa a ver na escola que você tira uma nota boa e todo o resto dos seus amigos ou do seu círculo de amizades tira uma nota ruim, ou tiram notas que são piores que a sua, você vai sendo visto como o diferente. E isso tem um impacto... você tá me expulsando. É que eu tô muito pra frente, eu tô só me ajeitando. Isso tem um impacto social que é relevante. Porque eu lembro claramente assim que às vezes você tirava uma nota boa, ou duas, ou três, ou quatro, e as pessoas já começavam a te excluir das rodinhas, ou então você era o zoado, ou então a galera falava, nossa, mano, hoje tem prova de matemática, tal, não sei o que pô, pesado. O outro falava, pesado. Aí eu ia lá e falava, pesado. Eu falava, cala a boca, que pesado, você é mó nerd, você sabe os bagulho, vai. Aí te julgam também porque você não passa cola. E eu lembro, assim, nitidamente de ter provas que eu fui mal de propósito. Não que eu tivesse ido bem e tivesse, assim, feito igual alguns amigos meus que conseguiram a proeza de escrever aquele tipo de coisa que vira meme, sabe? Se fosse hoje, viraria meme, sabe? Encontre X. Aí ele vai lá, circula o X e fala, tá aqui. O Renato fazia isso. Sei quem é. Ele já mandou print no WhatsApp pra gente. Eu já sabia antes de você falar, é bem a cara dele. Mas eu não cheguei a fazer isso, mas digo, eu me esforçava menos, sabe? Eu me esforçava menos para estudar, eu me esforçava menos para fazer prova, eu não ligava se eu ficasse de recuperação, porque se você fica de recuperação, você vai ficar de recuperação com seus amigos, sabe? Eu não era do grupinho, o grupinho dos nerds, assim, dos estudiosos, é um grupinho que sofria, não sei se até hoje isso mas na minha época era um grupinho que sofria muito bullying. Então, eu não queria ser do grupo que sofria bullying. Então, a gente se esforçava ao máximo para ser do grupo dos legais. E o grupo dos legais, eles tinham dificuldade em certas coisas, sabe, pessoal? Tinha dificuldade em matemática, tinha dificuldade em física, química, etc. E aí, o que acontece? Tem impacto no teu aprendizado. Obviamente que eu não fui melhor aluno depois de um determinado momento ali da adolescência, mesmo que eu me esforçasse, porque tem uma hora que você perde ali a pegada e já não alcança mais os CDFs, os nerds e tal. Mas eu acho isso curioso de discutir, porque, primeiro, eu não sei se isso é comum em todas as escolas do mundo, você pode falar, não sei se isso é comum hoje em dia, mas na minha época era uma coisa assim que era muito fato, assim, você não podia ser o CDF, senão você teria prejuízos importantes na sua vida social. E eu acho que a escola ela tem esse papel também de socialização, você está crescendo ali, você quer ser aceito, e eu tenho certeza que eu ter ido mal em algumas matérias, algumas provas, me ajudou a socializar depois, saca? É. Tinha isso? Não, pra mim é totalmente o contrário.
Totalmente ao Você contrário. tinha que ir bem para socializar. Totalmente ao contrário. Eu estudei em 3 escolas diferentes na vida. Tá. Os 3 eram escolas particulares. Eu entrei na escola com 1 ano e meio. A minha mãe e os meus pais trabalhavam. Então, quando eu fiz 1 ano e meio, minha mãe me colocou na escolinha, porque ela não precisava voltar a trabalhar. Não, isso né? aí é legal também, pra escolinha. E aí, com 1 ano e meio, eu fui pra escola. E aí tem primário, berçário e tal. E isso é relativamente positivo, né? Porque, tipo, eu já começo a socializar com criança. Sim, é bom. Porque eu sou filha única. E aí, nessa escola, tipo, a escola foi crescendo, eu fui crescendo junto com a escola. E aí eu meio que fazia parte da prata da casa. É. Então, tipo, eu e os meus primos, eu, os meus primos, eu estudava na sala da filha da diretora. Ah. E a gente era meio prata da casa, assim, sabe? Tipo, que os pais se conheciam, frequentavam os aniversários e tal. E a gente era referência, cara. Então, quando a gente era referência, então a gente ia bem. A minha tia professora sempre estudou com a gente. Os meus primos foram sempre meio fora da curva, assim. E no ensino fundamental, acho que, assim, no primário, ensino fundamental, eu era uma das top da sala, assim, tipo, as melhores, das melhores notas. Até em matemática e física, por incrível que pareça. Não, eu era também. Eu era super boa, assim, e a gente era referência. Tanto que foi um dos motivos pelo qual a gente quis sair. Porque a pressão era muito grande, porque era assim, sei lá, a escola começou a crescer. A escola começou pequena, tinha só o ensino de criança, bebezinho. Aí eles cresceram e aí começaram a fazer fundamental e eles fizeram o médio também, mas eu não fiz o médio lá. E aí, quando eu já tava no fundamental, e eu entendo como estratégia de escola, mas na época isso era uma pressão pra gente, assim. Então, por exemplo, um pai ia conhecer a escola, eles chamavam a gente, tipo, pra conversar. Garotos propagandas da Porque, escola. e eu entendo a escola, eles, tipo, não usavam, ninguém nunca me obrigou a falar alguma coisa, sabe? Mas, tipo, a gente passava, assim, e aí falava assim, essa aqui é a Daphne, não sei o que, ela estuda aqui com a gente desde pequenininha, nananã, não sei o que lá. Então, tipo, sabe, eu vi crescer, eu vi o prédio, eles comprarem outro prédio, eu vi tudo isso, sabe? Isso era uma pressão, assim. Sim, você era uma das pessoas importantes da escola. A gente era referência, sabe? Vai Tipo, tirar nota baixa pra ver o que acontece. exato, a gente era referência. Mas você não podia aprontar, sabe? Tipo, Mas a gente você era muito reparava bonzinho. nas outras pessoas, as pessoas que tiravam nota baixa, elas eram excluídas ou Então- elas só não eram do seu grupinho? Porque às vezes vocês eram do grupinho e tinha um grupinho de CDF ali bacana, mas tinha também o grupo dos que não iam tão bem e que Então, preferiam jogar uma bolinha. Então, eu acho que no ensino fundamental eu não lembro muito, a gente era Nossa, vai contando, só que eu vou matar um pernilongo ali, eu tô só de olho nele pra não perder. Então, eu lembro que a gente era meio que unida, assim, as pessoas meio que estavam sempre com a gente, porque como a gente era referência, era legal andar com a gente. Acabou o bicho. Matei. Deixa ali em cima. Mas tem outro bicho. Olha os pernilongos. Ixi, tá na hora do Eita, pernilongo. pega, Apoia Zen. aí, depois a gente limpa. Então, e eu lembro assim que eu não lembro de ter essa exclusão, assim, sabe? De gente que é pior, de gente que era melhor nas matérias. Não tenho essa lembrança. Aí eu mudei de escola, eu estudei até a 7ª série, de 1 ano e meio até a 7ª série nesse lugar. Aí, depois eu fui pra uma outra escola, fiz o 8º, primeiro colegial. E aí, nessa outra escola, era legal, como a escola era pequena, era indiferente como você ia, né, na coisa, porque, tipo, assim, a sala tinha 20 e poucas pessoas, então todo mundo era muito unido. Só quem era muito fora da curva era tipo, mais excluído, assim. Mas a gente era tudo muito junto, sabe?
Porque eram poucas pessoas. Aí facilita. E aí, como a gente éramos em poucas pessoas, era indiferente se você ia bem ou não. Você era meio zoado, tipo, você é mó nerd, não sei o quê. Mas ninguém era excluído por causa disso, porque a gente era poucas pessoas. Sim. E na outra escola? E aí, na última escola, essa foi a pior. Você era excluído porque se você tirava nota baixa. Aí era o contrário da minha. Exatamente. Quem tava na última escola que eu estudei, era exatamente isso. Você era excluído quando você ia mal. E quando eu entrei no segundo ano nessa escola, eles meio que não queriam a gente, porque eles não aceitavam ninguém por causa dessa metodologia. E aí a gente falou, não, eles conseguem acompanhar. Aí a gente fez a prova, passou. E aí essa escola, eles dividiam, a escola era gigante, tinha tipo, sei lá, 6 salas com 40 alunos de primeiro colegial, 5 salas com 43 alunos com segundo colegial, e aí no terceiro colegial, que era a galera que ia saindo, porque não tinha condição de acompanhar, aí diminuía para umas 4 salas com 40 alunos. Caramba. E aí, tipo, a escola era uma fábrica. Fábrica pra botar gente no vestibular. Exatamente. E aí, quando a gente entrou nessa escola, eles só aceitaram a gente porque minha tia insistiu e porque a gente fez a prova e foi bem. Aí eles deixaram a gente entrar. Tanto que todas as minhas provas, todas as questões, era muito bom as provas, porque as questões sempre eram referenciadas de alguma faculdade federal, todas as vezes. Então, tipo, todas as questões, nenhuma das questões era, tipo, vou dar um exemplo bem bom, mas, tipo, quem descobriu o Brasil? Era, quem descobriu o Brasil, qual ano, não sei o quê? Entre parênteses, o FRJ, ano tal. Todas as questões eram assim, não, todas. Mas pra preparar, eu fiz cursinho antes de entrar na faculdade, eu não conseguia entrar direto assim, e é isso, no cursinho a gente também estudava lá os simulados, lá que eles chamam de simulados, era só... as minhas provas de todas as matérias sempre eram de simulado. E aí era tudo dividido assim, Biologia 1, Biologia 2, Química 1, Química 2, Física 1, Física 2, Matemática 1, Matemática 2. E aí você tinha exatamente isso, e aí no segundo colegial, além eram 6 aulas, tinham 2 aulas no intervalo, 2 aulas no intervalo, 2 aulas, e eram sempre dobradinhas pra não ter quebra de você ficar, tipo, toda hora com a mesma matéria. E no segundo colegial, além dessas 6 aulas até meio-dia e meia, 1h, a gente ficava até as 4, 5 horas da tarde, e não era preparatório pra faculdade, continuava a aula, entendeu? Tipo, eles botavam mais 3 dias que a gente ficava até no final da tarde, pra depois no terceiro colegial, a aula normal, e aí quem quisesse ficar à tarde era só pra... Tá, mas tinha... Como é que era a sociabilidade da galera? Tipo, tinha momentos, Então, vocês conheciam a galera de outra classe? Então, tinha Porque a questão desse vídeo aqui não é a nossa formação escolar. É o que eu lembrei, que era mais difícil você ter um relacionamento legal com as pessoas se você era nerd. Então, a escola já fazia meio que essa seleção. Então, tipo, por exemplo, a sala tinha o segundo A, B, C, D, E... E aí, tipo, o segundo A tava reunido os melhores. Era castas. Eram por castas, assim. Ele, tipo... Então você acabava conversando mais mesmo com quem tava mais ou menos no mesmo nível. Exatamente. Não que você não conversasse com as pessoas das outras salas, mas você convivia mais com aquela sala em que você era colocada. E então, tipo, a turma A, no segundo colegial, eu estudei numa sala que tinha um menino, ele era extremamente fora da curva. Se ele trabalha na NASA hoje, eu super acredito. Ele é muito fora da curva, mas muito, muito. E ele fazia uma coisa que a gente zoava muito, e isso era bullying. As pessoas faziam bullying com ele, porque assim, ele chegava, ele sentava na frente da cadeira, e aí, na primeira cadeira, no meio, assim, pra ficar de cara com o professor. Hoje, com o coronavírus, ia ser um problema, que ele ia ter toda a guspe do professor. Ele ficava aqui, e aí, tipo, era muito engraçado que a mãe dele ia buscar ele andava com a mochilinha, assim, nas costas. Aí ele chegava, a mãe dele encostava o carro, ele abria a porta, isso no segundo colegial, tá? A mãe dele abria a porta, ele abria a porta do banco da frente, soltava a mochila, botava no banco da frente, fechava a porta, ia pra porta de trás, entrava na porta de trás, fechava a porta, botava o cinto e ficava assim.
E aí a mãe dele saía com o carro. Eu juro por Deus. E isso era uma coisa de bullying. Ele sofria bullying por causa disso. Porque era muito louco, porque a galera no segundo colegial, a gente tava louco pra querer sentar no banco da frente. Então calma. O que você tá dizendo aí é que há uma certa semelhança. Existia, tipo assim, quem tava muito fora da curva e que interagia pouco, assim, com a gente, com o resto das pessoas, porque era muito fora da curva, eles sofriam um pouco de exclusão, mas porque era aquela... Não tinham muitas pessoas dessa na escola. Não, mas tudo bem, acho que paralelamente também. Na minha não, porque na minha eram 2 salas de 30 pessoas no máximo. É que tinha 1 ou 2, assim, tinha tanto que um dos meninos, ele era mais simpático, ele interagia com o resto das pessoas, mesmo sendo desse nível de nerdice desse que estudava comigo. Mas, tipo, a gente era meio que dividido por casta, e era meio difícil, porque assim, se você ia mal, era muito ruim. Porque lembra que eu disse, no vídeo anterior era ruim de matemática. Aí eu ia ruim no matemática, e a minha nota era a pior da sala, e a média do colégio era 5. Então, mas eu tirava 3, e a menor nota da sala era a minha, que era 3, porque o resto das pessoas tinham tirado 8. Então, mas o que eu tô falando é, se eu tirasse 3 ou se eu tirasse 5, não era ruim pra mim. Pra mim era. Então, era mais ou menos. Porque se você tirasse 10 igual o rapaz e sentasse de um determinado jeito no banco do carro da sua mãe, mas não, você era zoado. Não era. É isso que eu tô falando. Tipo, só um fora da curva, ou tipo... Não, mas Daphne, é que você tá mas sendo é muito preciosa assim no não é isso. É porque assim, por exemplo... Lá também era um pouco fora da curva. Não, mas é que tipo, o fora da curva, é o que eu quero dizer, era tipo... Era muito... específico. Ele era uma pessoa muito específica. Tá, era só ele. Entende? Tá. Tipo, assim, dessas 5, 6 salas que tinham, dava pra contar, era 1 por sala, então, entendeu? Mas você não queria ser ele. Não, eu não queria ser ele. Na verdade, pra passar no vestibular também. E nunca, em nenhum momento na tua cabeça, você fez uma prova com medo de tirar um 10? Nunca. Então. Isso não. Esse que eu acho louco, cara, porque... Isso acho que facilita muito. E dá pra ver também um pequeno retratinho aí de como a educação pública e a privada, elas estão indo pra lados diferentes, assim. Sim. Porque é isso, eu acho. Não tô generalizando, porque são só 2 experiências, que é a da Daphne e a minha. E faz anos, né? De repente e faz anos. E eu tenho certeza também que tem escola privada que a molecada deve ter. Larga a mão pra ser popular, engraçadão. E na escola pública também tem gente que tá mandando ver que tem metas na vida, enfim, precisa estudar, precisa ir bem. Mas eu acho curioso que é isso, cara. Eu tenho essa coisa assim, um dia se a gente tivesse um filho, por exemplo, eu não sei como é que eu lidaria nessa questão de saber que em determinado momento ele vai sofrer uma pressão para não ir bem tecnicamente no que é o objetivo da escola, para ir bem em outro ponto, outro critério, que também é o objetivo da escola, entendeu? Sociabilidade também é o objetivo. Você tá na escola também para fazer amigo, também para interagir com as pessoas, também para arrumar namorado, para conhecer as pessoas, para ter experiências. Mas é curioso isso que você tá falando, porque eu nunca senti isso. Eu nunca senti isso. Então. Entende? Era super diferente, assim. Lá... Nas escolas que eu estudei, ir bem não era sinônimo de que você não iria se enquadrar no grupinho, sabe? Não era. Não significava isso. Muito, muito pouco. Não, acho que nunca. Era só essas pessoas completamente fora da curva que, tipo, andavam esquisitos. Mas, tipo, eu nunca senti isso. Ô Zen, deixa ele comer. Vem cá. Tá com a bolinha. Ele tá com a bolinha de petisco. Ela tá do lado, assim, esperando pra dar o bote pra pegar dele. E ele fica rosnando. Bom, deixa aqui embaixo experiências de vocês têm experiência nisso. Como é que era na escola de vocês? Vocês sofriam mais bullying por ir bem ou por ir mal? Porque, enfim, deve ser então, porque agora a gente conversando é totalmente diferente, Enfim, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado aos membros do canal que ajudam a gente a fazer mais vídeos. E se inscrevam aqui no canal dos Goiabas. Beijo beijo pra vocês. Beijo!